Olá, gente. Então, estamos aí atendendo a pedidos, a dois pedidos para ser mais exato. Eu resolvi fazer esse pequeno tutorial falando sobre o OBS Studio, né? Para quem não conhece, o OBS Studio ou Open Broadcasting Studio, ele é um programa que ele serve para fazer edição de streaming, né? Na verdade, ele tanto serve para transmitir quanto para gravar, né? E o que é streaming? Streaming é esse serviço que geralmente são as transmissões ao vivo que muitas plataformas fazem, né? Assim como o YouTube, né? No Facebook você tem aquele recurso de live, né? Só que o do Facebook, por exemplo, é um recurso bem simples, ele não tem muita ferramenta, né? Ele é uma coisa bem direta para se colocar, né? Do YouTube ele já precisa realmente de um programa que faça essa ligação. E esse programa, que pode servir para o YouTube ou para o Facebook ou qualquer outro servidor de streaming, né? Um dos melhores programas é esse OBS, né? E o que torna ele tão bom? Primeiramente porque ele é grátis, né? O OBS ele é um programa de iniciativa de código aberto. Então ele é gratuito, os desenvolvedores do OBS Studio ganham só doações, quem queira doar entra lá na página deles, e o código dele é aberto para qualquer programador fazer mudanças, consertar defeitos, fazer traduções em outros idiomas, né? Que geralmente quem faz isso é a produtora do software. Nesse caso, como o OBS é aberto, então qualquer pessoa pode fazer, né? Então ele é um programa meio que comunitário, né? As pessoas vão mexendo, vão fazendo ele evoluir, né? E por conta disso também ele é gratuito, né? E não é por ser gratuito que ele é ruim, ao contrário, ele é um dos melhores programas, assim, ao meu ver, para esse recurso de fazer transmissões ao vivo, né? E para gente que vai fazer videoaula, é melhor ainda, porque ele com certeza ele vai ter muito mais recursos do que você tentar fazer uma live no YouTube, no YouTube ou no Facebook, ou tentar usar o Meet. O Meet ele basicamente não tem tantos recursos assim. Você tem lá a câmera, né? A sua câmera tem e tem a opção que você pode mostrar uma janela ou uma tela, né? Não é ruim, né? Mas eu particularmente eu vejo o OBS como um programa muito melhor, embora ele não seja tão fácil a princípio, tá? Ele assusta um pouquinho pela quantidade de informações que ele tem, pela quantidade de opções que você tem para trabalhar nele. Você pode fazer muita coisa, você pode transmitir uma live com uma cara totalmente profissional, né? Mas que a gente vai ver aqui hoje são só algumas coisas básicas, né? Algumas coisas básicas sobre ele e algumas das funções assim que eu considero mais úteis, né, para uma aula virtual, né, para um ensino à distância, né? Primeira coisa, né, que você vai fazer, obviamente, é baixar o programa, né? Eu vou deixar na descrição do vídeo o link diretamente para o site do desenvolvedor, né? E não tem mistério não, é só você escolher o seu sistema operacional, né? Windows, Mac ou Linux, ali, né? Você escolhe aqui o seu sistema operacional, baixa o instalador, né? Geralmente esse aqui é 32 bits, eu acho que ele não tem a versão 64, mas tudo bem. Baixa e na hora depois que abrir é só você ir dando seguir, aceitar, deixa a opção, a configuração padrão, geralmente é melhor, né? Vai avançando até a última tela lá final e você vai abrir. Depois que você acabou de instalar, né, você vai abrir o programa, o que você vê, né, a tela padrão é mais ou menos essa daqui, tá? Ela tá assim estranha, obviamente, porque eu tô repetindo, né? Eu tô replicando a tela aqui, né? Que aqui está mostrando tudo que está sendo transmitido, né? No caso, como eu estou gravando essa tela, essa minha tela aqui, então ele está repetindo aqui infinitamente, né? Quando eu coloco outra tela, por exemplo, eu estava fazendo até agora
com essa tela aqui, né? Eu estava trabalhando com ela. Isso daqui, gente, essa parte que a gente está vendo, né? Isso tudo que a gente está vendo aqui, né? Na verdade, eu estou vendo lá no OBS Studio, eu estou controlando o que está sendo transmitido, né? Eu estou gravando, né, esse vídeo através do OBS também. Mas é a mesma coisa, a tela que é gravada é a tela que está sendo transmitida. Eu posso fazer os dois ao mesmo tempo, inclusive, né? Então agora vocês vão ver minha tela mesmo de como eu estou gravando, né? Que é essa daqui, né? Então, quando você instala, é mais ou menos isso que aparece, né? Sendo que ela é configurável, então eu já mudei um pouquinho aqui a minha, né? Você pode diminuir um lado, diminuir o outro aqui e tal, né? Pode arranjar esses painéisinhos aqui, né? Você clicando aqui em cima, você tira ele de um lado para o outro, né? Você pode mover, né? Mas geralmente... Onde é que eu estava? Aqui. Não, aqui. Geralmente que ele vem mais ou menos nisso daqui. Mas é fácil de identificar esses painéis, depois você vai arranjando eles conforme você precisar, conforme o tamanho do seu monitor. Os principais painéis do OBS Studio que a gente vai trabalhar é o painel de controle, né? Esse daqui, onde tem as opções iniciar a transmissão, iniciar a gravação, no caso aqui o meu está parar porque já está sendo gravado, né? O modo estúdio, né? Que daqui a pouco a gente vai ver, é interessante, mas ele não é absolutamente necessário, né? As configurações que a gente vai ver daqui a pouco e sair do programa. Aqui a gente tem o painel do mixer de áudio, né? No caso, quantas fontes de áudio você tiver no seu computador, ele aparece aqui o controle do volume separado. No meu caso aqui, eu tenho dois controles de volume, né? Eu tenho o desktop áudio, que é o que está tocando no computador, né? Então aqui eu tenho esse controle do volume, né? Posso aumentar, posso diminuir, né? Posso deixar ele mudo, né? Na verdade, isso aqui que eu estou fazendo é só para quem está para gravação ou para quem está sendo transmitido. Que mesmo que eu deixe mudo aqui, eu no meu computador continuo ouvindo, né? Mas aí quando coloca aqui, você ouve. E tem um controle aqui do microfone, mesma coisa, tá? Eu posso controlar, se eu achar que meu microfone está muito alto, eu posso abaixar, né? Controlo aqui, posso deixar no mudo também. E essa rodinha, essa engrenagemzinha aqui, praticamente todos os programas, esse aqui é configuração, né? Quando eu clico aqui, eu tenho uma configuração, que eu posso travar o volume, né? Mostrar, ocultar, renomear, colocar filtros, né? Que são efeitos, e por aí vai, né? O outro painel que eu tenho muito importante é o painel de cenas, né? Aqui é onde eu vou configurar como que eu quero que a apresentação ela seja transmitida, né? Isso é uma coisa bem interessante, porque você controla o que você quer que vá para o público, né? No caso aqui, cada um desses itens aqui é uma cena que eu posso clicar, que ela muda, né? Isso aqui já são as cenas que eu uso normalmente nas aulas, por isso que eu não vou apagar. Mas quando você começa, isso aqui está em branco, tá? Você tem que criar a sua cena. A gente já vai ver também como é que a gente cria, né? Mas só para a gente ter uma ideia do que está agindo, se eu clicar aqui, por exemplo, em PowerPoint, ele muda para essa tela que vocês estão vendo, tá? Isso aqui eu estou fazendo em tempo real. Eu estou gravando e estou fazendo isso em tempo real, né? Aquela que vocês estavam vendo onde mostra toda a minha tela é o tutorial, essa daqui, né? Que mais? Essa avatar aqui é uma tela que eu uso geralmente nas minhas aulas, tá? Que ela também já é pré-definida. Então eu posso pré-definir aqui o que eu quero que apareça, né? O áudio e tudo mais, que a gente vai ver também. E o que acontece? Essas cenas aqui, para eu definir o que tem em cada cena, eu dependo de que ela tenha fontes, tá? As fontes é o que são as coisas que existem na cena, que a gente vai ver. Esse outro painel aqui. A gente já vai trabalhar com isso, tá? Estou dando só um panorama geral, depois a gente volta do começo, tá? Nesse caso aqui do meu tutorial,
eu defini que o que eu quero que esteja ligado aqui nessa tela, essa cena, seja essa tela aqui que eu chamei de OBS, mas eu poderia colocar qualquer outro nome que eu quisesse, né? Eu vou configurar aqui só para a gente ver, né? Deixa eu ver aqui mesmo. Ah, não. Ao contrário. Tem que vir aqui. Renomear. Aqui eu defino o nome, né? Tela 2. Pronto. Ficou estranho ali, depois eu falo por quê. Mas tá aqui, eu renomeei ele para tela 2, tá? Então isso daqui essa tela aqui, no caso, mostra meu segundo monitor, né? Já que eu uso 2. E aqui é o microfone, né? Se eu não tivesse colocado a fonte microfone, também não sairia a voz, seria só uma tela. Eu tenho essa opção. E tem esse painel aqui que é a transição de cena, né? Que define o efeito quando eu mudar de uma cena para outra, né? Vocês repararam, né? Eu tô aqui, vou mudar para a cena PowerPoint. Repara que fez esse efeitozinho, né? Deslizando a tela de um lado para o outro. O nome desse efeito aqui é varredura, né? Se eu quisesse outro tipo de efeito, eu poderia colocar aqui esmaecer, né? Aí vamos ver o esmaecer, o que é, né? É esse daqui que faz esse efeito de transição um pouquinho mais suave, né? Aqui eu controlo a duração dele em milissegundos. Se eu quero que ele seja mais demorado, mais rápido, né? Quero que ele seja mais demorado aqui. Vamos botar 800 milissegundos, né? Para ele demorar um pouquinho mais para passar. Pronto, ele demora mais a transição, né? De um para o outro, né? Isso aqui são só efeitos. Então, isso daqui basicamente são essas funcionalidades que a gente vai ter no OBS Studio. Agora, como que a gente faz a transmissão? Como que a gente chega nisso, né? Primeira coisa que a gente vai fazer para a transmissão é a gente configurar o nosso servidor de streaming, né? Eu vou usar o exemplo primeiro do YouTube, né? Que é o que eu já uso, né? Deixa eu passar lá para minha outra tela, depois eu vou fazer do Facebook também, tá? Então eu vou dar o exemplo aqui do YouTube, como que eu faço essa configuração de streaming, né? Você vai entrar no YouTube, né, com o seu login, né, normalmente, que é aquele que se usa no Gmail, né? E você vai escolher a opção de criar um vídeo e mais, esse aqui em cima, tá? Clicou aqui, você vai ter a opção transmitir ao vivo, enviar o vídeo, que geralmente você faz só o upload normalmente, ou transmitir ao vivo. Você vai na opção transmitir ao vivo, tá? Aí todo o serviço de streaming, quando você vai fazer uma transmissão, ele pede ele dá uma chave, que é um código de streaming para você transmitir. Aqui no caso do meu apareceu isso daqui porque eu já fiz várias transmissões, então ele me dá a opção aqui de não mudar a configuração, de pegar a mesma que eu usei antes, né? Mas eu vou dispensar aqui para a gente poder ver, né, melhor. Eu vou aqui criar um novo, no caso do YouTube, né? Então eu vou dar lá o nome de aula. Aula, né? Aqui no segunda opção, aula experimental. Aqui na segunda opção é que tipo de vídeo eu quero, né? Se esse vídeo seja público para qualquer pessoa poder ver, né? Não listado, né? Esse streaming não listado é só para quem eu mandar o link é que pode ver, ou privado, que não faz o mínimo sentido, já que nesse caso só eu posso visualizar, né? Eu posso fazer o upload aqui de uma miniatura, que é só uma imagem para aparecer no streaming, ou não, né? E aqui é uma opção obrigatória, que eu tenho que falar para o YouTube se o conteúdo é para crianças, se é apropriado para crianças ou não, né? Ou uma restrição de idade, né? Eu vou colocar aqui que sim, tá? E criar. Aí eu venho aqui em criar o streaming, né? Quando ele vai criando,
ele vai aparecer essa tela aqui, né? Primeira coisa que ele pede é para conectar o software para começar a visualização, né? Vou deixar aqui fechado, né? E ele dá essa opção aqui de chave de transmissão, tá? Chave gerada automaticamente. E aparece aqui, tá? Esse código, né? Aqui no caso é porque eu não marquei aqui para ninguém ver minha chave de transmissão, porque quem vê essa chave de transmissão pode copiar e transmitir na minha conta, né? Então deixei marcado aqui para ninguém ver, mas ela tá aqui, como se fosse uma senha, né? Então você vai pegar essa chave de transmissão aqui, copiar, tá? Clica aqui em copiar, né? Clicou em copiar, ok. Aí você vai lá pro OBS Studio, agora a gente vai ter que configurar isso, né? Vem aqui em configurações, tá? Configurações você pode vir tanto por aqui quanto aqui por cima, tá? É a mesma coisa, são só caminhos diferentes, mas é a mesma coisa, tá? Geralmente não precisa mexer essas configurações aqui são um pouquinho mais complicadas, então não vou me ater a elas agora, né? Mas geralmente você deixa o padrão e você não vai ter problema. Agora, que a gente precisa necessariamente mudar é essa aqui de transmissão, tá? Você vem aqui em transmissão, escolhe o tipo de serviço, né? Que aqui no caso do meu já está, YouTube ou YouTube Gaming, né? Quando você clica aqui, existem vários outros. Personalizado, Twitch, Mixer.com, é um outro site de streaming, o Facebook Live, também é um outro serviço de streaming, Twitter, né? Então você vai escolher qual serviço que você está usando, né? Então vamos escolher aqui o YouTube. Do Facebook é a mesma coisa, tá? Você escolhe o Facebook Live. Mas vamos aqui, YouTube. Escolheu aqui, deixa o servidor primário, que é o padrão, e você cola aquela chave de transmissão aqui, tá? É só você clicar aqui, né? No caso o meu já tem aqui a minha chave de transmissão, então não vou apagar, né? Mas quando tá vazio é só você clicar e colar aqui. Fez isso, ok. Você já está configurado para você começar a transmitir, tá? Então você já está habilitado para transmissão, né? Agora vamos para o que é a transmissão mesmo. Como que a gente vai configurar os nossos cenários, que é o principal, tá? Quando você vai usar o cenário, primeira coisa que você tem que fazer é criar uma nova cena, né? Então aqui eu não vou criar uma nova cena, porque se eu criar uma outra cena aqui e passar para ela, vai perder essa configuração toda. Vocês não vão mais ver o que eu estou fazendo, só ouvir, né? E assim mesmo, a princípio, nem ouvir enquanto eu estiver fazendo, né? Então eu vou fazer nessa aqui mesmo, né? Mas quando você cria uma nova cena, o que acontece é que ele vai abrir aqui, você vai dar o nome, né? Vai abrir uma caixinha, você vai dar o nome, que aqui no caso eu coloquei tutorial, e vai aparecer aqui vazio, tá? Sem opção nenhuma, tá? Vai aparecer sem opção nenhuma aqui, né? E como que você cria uma nova cena? É só vir aqui no botão de criar, tá? De adicionar, melhor dizendo, né? Aqui você adiciona, aí ele vai pedir um nome, você só dá o nome, ele vai aparecer aqui o nome, e aqui vai aparecer sem nada, essa opção fontes. Na opção fontes é que você vai definir o que vai entrar ali, né? No meu caso, como eu tinha dito antes, entra um microfone e eu capturei a tela. Mas vamos supor que ao invés de capturar a tela, eu queira a tela do meu documento Word, que está aberto, tá? Eu estou com o Word aberto aqui na minha outra janela, vocês não estão vendo, tá? Mas ele está lá na outra janela, a não ser que eu arraste aqui para esse monitor, né? Mas vamos supor que eu queira a janelinha do Word. Aí o que eu faço? Eu venho aqui em fontes e adicionar, sinalzinho de mais. Quando venho aqui em adicionar, isso aqui são várias opções que eu tenho,
tá? Do que eu posso colocar ali na minha cena. Então eu posso configurar uma apresentação de slide, posso capturar uma entrada de áudio, capturar uma janela específica, a saída de áudio também, né? Eu posso capturar um jogo que esteja aparecendo, uma tela inteira, que é o que eu estou fazendo agora, né? Cena, um dispositivo de uma cena, né, que já tinha sido criado aqui. Um dispositivo de captura de vídeo, que no caso seria uma câmera. Se eu estivesse usando câmera, eu podia usar aqui, né? Só para a gente ter uma ideia, eu vou clicar aqui só para mostrar. Se você for usar uma câmera, né, o que acontece, né? Ah, e isso tudo que eu estou falando, gente, serve tanto para transmissão quanto para gravação, tá? Então, se eu for adicionar uma câmera, eu venho aqui em dispositivo de captura para vídeo, crio uma nova, dou o nome que eu quiser para essa câmera. Vamos dizer aqui, câmera 1, né? Estou colocando 1 porque eu posso ter várias câmeras, né? Deixa eu colocar isso aqui de volta. Eu tinha que desconfigurar um atalho aqui, mas eu não vou gravar de novo, não. Vocês agora devem estar vendo o meu avatar só, né? Deixa eu dar um OK aqui. Eu tinha que desconfigurar. Pronto, agora vocês estão vendo aqui. Deixa eu fazer isso de novo, que é melhor. Vou vir aqui configurar de novo aqui. Vou adicionar uma câmera. Dispositivo de captura de vídeo. Botar o nome dele aqui de câmera 01. E dou OK. Ah, tá. O nome já está em música, eu já tinha colocado. Câmera 02. Tá? Isso supondo que eu tivesse duas câmeras no computador, né? Então, aí aqui eu venho dispositivo e escolho qual câmera que eu quero usar. Vai aparecer as câmeras que você tem no seu computador, né? Aqui no caso eu tenho uma câmera virtual que nem está funcionando, então não vou nem colocar nada. Mas seria basicamente isso. Escolheu a câmera aqui, né? Deixa tudo padrão e dá OK, tá? Aí ele vai aparecer aqui, tá? Então, se eu tivesse uma câmera ligada aqui, ele ia estar mostrando aqui na tela, né? Como eu não tenho, né? Se eu quiser depois aqui, eu posso tirar esse olhinho aqui para que o que eu escolhi não apareça. Posso trancar aqui para não ter o acidente de eu apagar sem querer. Ou posso vir aqui apagar também. Seleciono o que eu quero e apago. No caso, eu não tenho câmera, né? Vou tirar ele daqui, né? Agora vamos que eu queira colocar aquela tela que eu falei lá do Word. O que eu faço? Adiciono captura de janela, tá? Janela é diferente de tela. Tela ele vai pegar tudo que tem no seu monitor, tudo que tem aqui na tela e capturar, que é o que eu estou fazendo agora, tá? Se eu pegar qualquer outro programa e arrastar para cá, vou pegar aqui o de áudio que eu estou usando, ó, arrastei para cá, ele vai aparecer aqui. Então, tudo que eu tiver nessa tela, tudo que eu abrir aqui, meu desktop, vocês vão ver, né? Mas o que eu quero não é a tela, eu quero uma janela específica. Então, venho aqui, captura de janela. Vou dar um nome que eu queira aqui para identificar, tá? Posso dar o nome que eu quiser, né? Documento Word. Sendo que aqui ele mostra as janelas que eu já criei, tá? Então você pode também colocar nessa cena uma janela que já existe em outra. Mas aqui eu vou colocar essa Word que eu não tinha criado ainda. Dou OK. Reparou? Aqui está aparecendo outra coisa, por quê? Aqui eu escolho qual janela que eu quero que mostre. Então ele mostra aqui, quando eu clico em janela, tudo que está aberto no meu computador. Tá? Para eu escolher qual eu quero. Né? No caso ali ele configurou a primeira, esse playlist aqui do programa de áudio que eu estou ouvindo. Né? Então ele aparece aqui o Winamp, que é um programa de áudio, Chrome, que é o navegador, né? Explorer, e aqui o documento Word, né? que eu quero, né? A história da arte antiga. Cliquei aqui, pronto, ele apareceu a janela. Dou OK e tá a janela aqui, tá? Ela aparece agora, vocês conseguem ver, tá? Conseguem ver tudo.
E tem uma coisa muito legal, que como a minha janela lá no outro monitor, ela está reduzida, está nesse formato aqui, né? Então ele aparece ocupando só uma parte do monitor. Quando eu clico nela, você vê que ela está aqui em vermelho, eu clico, eu posso colocar ele na posição que eu quiser. A minha janela lá no monitor, ela continua parada no mesmo lugar. Mas eu posso jogar ele para transmissão da maneira que eu quiser. E clicando aqui na beira, do tamanho que eu quiser também. Ele altera, tá? Sem eu precisar alterar lá. Se eu tivesse colocado uma câmera, eu podia fazer a mesma coisa. Ele mostraria a câmera aqui e eu poderia reduzir, né? Aí é aquele caso de, por exemplo, eu quero que apareça ao mesmo tempo essa janela aqui e uma câmera que esteja ligada, né? Eu quero que os dois apareçam juntos na mesma tela, né? Então o que eu faria? Eu adicionaria uma câmera, né? Que como não tem câmera ligada aqui não dá para fazer isso, e a câmera ela ia aparecer assim também. Aí seria só, eu vou adicionar uma outra janela, mas é o mesmo processo da câmera, tá? Eu vou adicionar aqui, capturar uma janela, mas aí é a mesma coisa da câmera, né? Captura de janela. Boto um nome aqui. Depois eu tenho que apagar essa bagunça toda. Vou deixar essa daqui que é o meu programazinho de áudio, né? Que eu tô... Pronto. Aqui é o tempo que ele tá. Captura aqui, olha que ele vai aparecer. Apareceu aqui, tá? Então eu coloco ele na posição que eu quiser aqui na transmissão ou na gravação. Lá na minha janela, que eu estou mexendo realmente com ele, que eu controlo, né? Que eu coloco as músicas e tudo mais, né? Aqui na janela dele mesmo, ele... eu não estou mexendo ele, não estou alterando o tamanho. Mas aqui eu posso colocar na posição que eu quiser, inclusive aqui em cima da imagem, tá? E posso alterar o tamanho também, sem alterar o original. Então, eu fazendo isso com a câmera, eu também posso fazer isso. Eu posso colocar a telinha aqui eu explicando alguma coisa, ao mesmo tempo que aqui tem um documento Word aberto, ou tem um PowerPoint, ou tem uma tela em branco, tipo do Paintbrush, digamos, né? Para o pessoal de matemática, por exemplo, né? Se quiser desenhar alguma coisa, escrever fórmulas, né? Pode abrir um programa Paintbrush aqui, né? Que é aquele programinha básico do Windows de desenho, e ir escrevendo aqui enquanto a câmera mostra o rosto, né? Dá para fazer esse tipo de coisa, né? Então, qualquer janela que eu abrir eu posso organizar aqui. Ah, eu não quero mais essa janela, errei. É só vir aqui, seleciona aqui os nomes que eu dei, né? Word, Winamp, e apaga. Tem certeza? Sim, tenho, né? Então, isso daqui é a janela, é o que está sendo visto, né? Agora tem o seguinte, se aqui tivesse em branco, tivesse só essa janelinha Word, vocês não estariam ouvindo a minha voz, tá? Porque a única fonte aqui seria a imagem. Como que eu adiciono a voz? Mesmo processo, venho aqui, capturar entrada de áudio, tá? Microfone e entrada. Então venho aqui, capturar, dou o nome que eu quero aqui. Eu já tenho um ligado aqui no microfone, então vou ter que botar um outro nome qualquer. Microfone 2. 12. Microfone 2. Venho aqui em microfone 2. Dou um OK. E aí eu escolho aqui qual dispositivo, qual o microfone que está instalado no meu computador. No meu caso aqui eu só tenho um instalado e ele aparece aqui, esse microfone USB Audio Codec, né? Cada computador vai aparecer uma coisa escrita diferente, mas aí você escolhe, né? Escolheu o microfone e dá OK, tá? Então agora aqui eu tenho o microfone 2, né? Então agora eu tenho certeza que está entrando um outro áudio aqui, né? E só para constar, quando a gente adiciona aqui um outro canal de áudio, reparem aqui que no mixer de áudio, que a gente não falou até agora, muito dele, apareceu aqui o microfone 2, tá?
um segundo microfone. Eu já tinha um aqui, que é o mesmo, por isso que a onda aqui está igual, tá? Eu já tinha um aqui instalado, mas quando eu acrescentei o segundo, ele aparece aqui. Isso é para quê? Supondo-se, né, por que ele deixa fazer dois microfones aqui? Né? Digamos que eu tivesse no meu computador dois microfones instalados. Um do próprio computador e o outro um microfone com uma segunda pessoa falando, digamos assim. Né? Então eu poderia controlar o volume dos dois aqui separadamente. Tá? No caso, como eu uso um só, eu vou apagar esse daqui. Mas aí é o que a gente faz geralmente. Ok? Apaguei. Apaguei aqui. Né? E aqui a tela continua, que é a minha captura. Se eu tirar isso daqui, vocês não vão ver nada. Eu acho que vocês só vão ver esse daqui, né? A única coisa que vocês estão vendo agora, provavelmente, é só a página do Word, porque aqui eu escondi, ó. Desmarquei o olhinho aqui, então ele não está mostrando mais a minha captura de tela. Agora está mostrando novamente, tá? Então, eu acho que por enquanto é isso daí, tá? Para não ficar uma coisa muito longa, na verdade eu acho que já está longo demais esse vídeo, ainda vou ver se consigo editar, dar uma reduzida aí, mas então isso daí é a funcionalidade básica para você botar o OBS Studio para funcionar. Ah, gente, uma coisa muito importante que eu esqueci de falar, né? Depois que você faz isso tudo, né? Você já tem a chave, já tem a configuração lá do YouTube, você tem que vir aqui em iniciar a transmissão, tá? Isso tudo que a gente está fazendo, a gente está vendo offline, tá? Você só vai fazer a live mesmo depois que apertar aqui em iniciar transmissão. Aí, no caso, tudo que está nessa janela aqui é o que está sendo transmitido, tá? Tinha esquecido de falar esse fator importante, tá? É isso daí. E lá no YouTube, né? No caso, você vai aqui no YouTube, depois que está tudo configurado, ele vai dar aqui um OK, porque eu não conectei, não iniciei transmissão nenhuma. Mas depois que está configurado, você só vem aqui em transmitir ao vivo, tá? Aqui no caso ele está pedindo para conectar um software, né? Que é aquele botãozinho lá de iniciar a transmissão que eu não apertei. Eu tenho que apertar lá primeiro, depois eu venho aqui em transmitir ao vivo, né? E no caso do YouTube também, como é que eu consigo o link da transmissão que eu vou passar para as pessoas? É só vir aqui em compartilhar, tá? Ele aparece aqui o endereço que eu posso copiar ou já posso jogar direto para o Facebook, para o Twitter, para o Blogger, LinkedIn e para Pinterest, e mais esse monte de rede aqui. Algumas eu não tenho a mínima ideia quais são, tá? Então é isso daí. Então agora sim, agora está fechado, né? No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês algumas coisas que eu uso, né, durante as minhas aulas, alguns recursos, né, como que eu disponho essas janelas e como que eu organizo as minhas cenas, tá? Aí eu vou explicar um pouquinho do que eu fiz aqui. Então é isso daí. Gente, obrigado por tudo, tá? Não se esqueça de assinar o canal, de dar um like lá pra gente e até a próxima.